Vamos dar início aqui à nossa aulão. Então, boa noite a todos. Nós estamos inaugurando um espaço hoje, que é o aulão, que é dedicado aos espaços transversais, né, do backstage. A gente inaugura esse aulão com a presença do Ricardo Berzoini. Desde já eu agradeço a presença dele, é uma honra tê-lo aqui. O Berzoini foi presidente dos sindicatos bancários e foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência e das Comunicações. Então, é um companheiro valioso que a gente pode ter aqui para falar com a gente sobre formalização, o valor, né, o valor da formalização para profissionais, né, do backstage. E a gente vai ter uma dinâmica aqui para tratar dessa questão, mas antes eu queria falar sobre o LabFaz, que é um projeto dedicado, né, aos profissionais do backstage. Ele é realizado pela Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada, a Acesso, com o fomento da Secretaria de Turismo, né? E eu queria começar, Berzoini, assim, colocando essa discussão que hoje o tema é DRT e MEI, a importância de se formalizar, né? Tratar dessa formalização que pode ser individual, né? Ou seja, a partir da sua formação mesmo, né? Você ir galgando espaço, ter o seu registro e até a MEI, mas também os processos coletivos, né, de formalização que podem ser acessados pelos trabalhadores. Então, abro a palavra aqui para o Berzoini, agradecendo a presença dele, né, nesse espaço aqui dedicado a esses grandes temas da categoria. Berzoini, é com você. Boa noite, prazer estar com vocês nesse projeto que eu acho muito interessante e bacana de buscar debater a situação desses inúmeros profissionais, homens e mulheres que trabalham nas mais variadas funções em atividades que não são permanentes. Embora a atividade em si ela é permanente, né? Mas os eventos não são permanentes. Ou seja, existe uma atividade permanente, por exemplo, aqui no DF, ou em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais, também em cidades médias e pequenas. Toda hora tem uma festa, uma exposição, um congresso, uma peça de teatro, uma filmagem de cinema que exige apoio de uma série de pessoas. E esse mercado é um mercado, digamos, meio aleatório, porque você tem profissionais das mais variadas qualificações, das mais variadas origens, e a maioria deles trabalhando de uma forma não formalizada, ou seja, de uma forma eventual e informal. E muitos, inclusive, que não se dedicam só a isso, dedicam-se a isso e a outras atividades. Então, é muito importante debater por que a gente defende tanto a formalização do trabalho. Vou falar a gente, que eu digo nós da minha corrente de opinião, que é o pessoal que está mais à esquerda no espectro político. Por que a gente acha tão importante isso? Mas só é bom a gente lembrar que na história da humanidade, durante muitos séculos, a formalização era a exceção. O trabalho era um trabalho absolutamente desregulamentado. Cada um por si, Deus, para quem acredita, tentando cuidar de todos. No século XIX, especialmente no século XIX, começa a haver um processo de luta por formalização e relações mais estáveis de trabalho. E esse processo ali, do século XX, especialmente, ele se irradia pelo mundo. Surgem os sindicatos, surge a negociação coletiva de trabalho de uma maneira mais ampla. Com o advento da Revolução na então Rússia, né, que virou União Soviética, o capitalismo fica preocupado com o crescimento do socialismo e começa a fazer concessões. A luta dos trabalhadores provoca concessões e passa a se cada vez mais formalizar. No Brasil, particularmente, quem foi o grande
digamos, símbolo dessa formalização foi Getúlio Vargas, que criou, quer dizer, juntou numa lei só um conjunto de leis que estavam surgindo, que estavam sendo reivindicadas, a chamada CLT, e criou o Ministério do Trabalho, da qual eu tive a honra de ser ministro por 1 ano e meio no governo Lula. Também se criou a Previdência Social. Por quê? Porque as pessoas têm fases na vida e tem também riscos, né? Acidentes de trabalho, doenças, morte prematura, e a família e a própria pessoa tem que ser protegidas de alguma forma. Essa proteção, ela quase sempre é um misto de ação do Estado com participação da sociedade. Então, eu queria, para não me alongar demais, dizer que o processo de formalização ele é muito importante para o trabalhador. E hoje, quando nós temos uma certa apologia do individualismo e a chamada uberização do mercado de trabalho, esse fenômeno do Uber para substituir os táxis e, ao mesmo tempo, organizar a partir de plataforma de aplicativo a demanda e a oferta de entregas, isso é um fenômeno que é um fenômeno ruim para a sociedade, não é bom. Muita gente pode achar que ele é bom, mas não é. Por que ele é ruim? Porque as pessoas têm, como eu falei, esses riscos. Então, a formalização garante que você documente a sua remuneração, que você tenha, digamos, ao longo de uma vida de trabalho, você tem os registros do que você fez. E também tem acesso à Previdência Social. Isso pode se dar também, evidentemente, sem o chamado contrato de trabalho. Por exemplo, nós criamos no nosso governo a figura do MEI, que foi no governo Lula, que é o microempreendedor individual, que muitos de vocês talvez tenham até já tenham aderido ao MEI. O MEI é bom? Ele é bom, sim. Ele é uma evolução, porque ele permite acesso à previdência para microempreendedores. Só que ele está sendo usado por muitos empresários como uma forma de escapar à sua responsabilidade de registrar e pagar a previdência. Então, nós temos que trabalhar com a lógica de que, como o capitalismo é uma selva, nós temos que nos defender na selva. Defender como? Por exemplo, se nesse ambiente do pessoal que trabalha nessas atividades que são foco desse trabalho do LabFaz, se não há uma cultura de formalização, de trabalho com registro, nós podemos organizar formas associativas, cooperativas, de estabelecer a solidariedade dentro desse agrupamento de trabalhadores. É claro que vai ter mais espaço para falar sobre isso com mais profundidade mais para frente, mas eu inicio com essa provocação. Nós temos a responsabilidade de pensar em nós e nas nossas famílias e no coletivo de famílias da hipótese de doença, de acidente e de velhice, quando a gente talvez não tenha mais capacidade para fazer a mesma coisa que fazemos hoje. A nossa capacidade de trabalho vai declinando com o tempo, principalmente quando é trabalho físico, mas também trabalho intelectual. E as doenças aparecem. Infelizmente, a pandemia provocou esse fenômeno coletivamente. Vocês foram vítimas da pandemia, mas esse fenômeno também acontece individualmente. Uma pessoa tem uma doença, fica 2 semanas sem poder trabalhar, 1 mês sem poder trabalhar, e quem garante a renda? Para alimentação, para pagar aluguel, conta de luz, conta de água, telefone. Então, essa é a questão que eu me preocupo desde sempre, como Miguel falou. Eu tive, talvez, um privilégio na minha história, por circunstâncias, de ter sido trabalhador de base, bancário de base, dirigente sindical, depois deputado federal eleito pelos trabalhadores, e pelo fato do Lula ter chegado ao governo, eu tive a oportunidade de estar no governo federal na missão honrosa de ministro do Trabalho. E lá, quando ministro do Trabalho, nós estabelecemos uma regulamentação que é a nota avulsa, que é uma forma de formalização, que é importante, mas, na minha opinião, não é a solução estratégica. A solução estratégica é organizar o trabalho em formas associativas.
Ou seja numa associação, numa cooperativa, seja até de uma forma de uma empresa coletiva. Uma empresa que pode até não ser cooperativa, mas que ela tem o caráter de não ter alguns sócios que exploram os demais. Ela ter um conjunto de sócios grande que trabalham quase como se fosse uma cooperativa. São opções possíveis, viáveis, mas que exigem uma coisa fundamental, que é confiança mútua, mecanismos de controle e transparência, porque senão sempre pode aparecer um espertinho que queira explorar os demais. O ministro Berzoini está dando uma fala hoje sobre DRT e regularização e MEI. Obrigada, teacher. Acho que tem o microfone aberto. Da Previdência e do Trabalho. Aí, o Labify está com a palestra dele sobre... Desliga, Abder, desliga, por favor, dela. Pronto, acho que agora... Não. Faz parte desse mundo virtual nosso. Exato. Mas, então, só concluindo, então, é só essa reflexão. A construção de mecanismos solidários na atividade de trabalho desse mundo, que, como eu falei, tem muito avulso, tem uma cultura avulsa, é importante porque para assegurar que as pessoas tenham direitos e proteção social. Muito bem. Obrigado, Berzoini. A gente está com a Galega aqui. Galega? Não, não está. Olá, estou aqui. Oh, que bom. Eu falei um pouco com o Berzoini sobre a Galega, trouxe aqui uma representante dos nossos conectores, né, que são profissionais do backstage contratados no projeto para fazer o processo de articulação e mobilização para os cursos e, enfim, também para as dinâmicas de formalização que a gente está propondo, enfim. Então, a Galega, eu queria que ela contasse um pouquinho da história dela, porque ilustra muito esse processo que a gente está falando de formalização de informalidade até chegar onde ela está hoje no backstage. Galega, você podia contar a sua história para a gente, por favor? Boa noite a todos. Você só me pegando, né, Miguel? Exatamente, Galega. Eu peço desculpa que eu estou sem câmera, tá? Estou aqui, estou vendo todo mundo. Então, a discussão é exatamente isso, né? Quanto tempo de informalidade, né, que a gente trabalha. Eu estou há 20 anos. 20 anos eu não tenho MEI. 20 anos. Eu comecei como segurança, de segurança passei ali para auxiliar de produção, de auxiliar de produção fui aprendendo. Hoje eu sou uma produtora técnica, faço grandes eventos e não tenho meio, não tenho o DRT, né? E, sinceramente, acho que há 2 anos eu fui saber que existia MEI. Que nós backstage, nós pessoas que não trabalhamos fichado, né? Há uns 2 anos eu fui saber que nós poderíamos estar ali, né, garantindo a nossa aposentadoria, né, que nós tínhamos algum direito a qualquer coisa que uma pessoa fechada tem, né, ali suas férias, 13º, aposentadoria quando chegar, e eu não sabia, há uns 2 anos, através até do backstage, né, todo esse horror que nós vivemos com essa pandemia, quando parou tudo, que a gente se viu totalmente sem rumo, sem o que fazer, foi que eu descobri que há muito tempo eu poderia agora estar pagando uma coisa, que eu poderia ter direitos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que 70%, 80% de nós trabalhadores backstage não sabemos que temos direito, que podemos fazer algo para garantir a nossa... igual a nossa velhice, uma doença, qualquer coisa que possa vir a acontecer, né? E muita gente não conhece. Isso é de muita importância,
nós sabemos que nós temos, sim, o que fazer. É isso, Miguel? Isso, Bezoini, eu falo muito do exemplo da Galega porque é isso, é um tempo muito grande, várias atividades, ou seja, ela vai galgando ao longo do tempo essas atividades, né? E aí, de repente, ela está num lugar assim, onde ela está percebendo também a organização, né? O valor dessa organização. E aí eu queria que você pudesse falar mais sobre essa coisa da formalização coletiva, da organização, que leva a condições melhores de trabalho. Por exemplo, para definir a jornada de trabalho, a remuneração nessa jornada de trabalho, ou seja, coletivamente você cria melhores instrumentos para isso ocorrer, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso Isso. e linkando essa coisa com a cooperativa também, que é um instrumento coletivo de formalização. Então, quando nós discutimos o MEI, no começo do governo Lula, inclusive, teve muita crítica da imprensa. Eu guardei até comigo um artigo de um jornalista importante, que ele dizia o seguinte: isso daí é mais uma das ideias bem intencionadas, mas que não vão dar em nada. E hoje tem mais de 12 milhões de brasileiros com registro no MEI, nem todos trabalhando. Muitos registraram, mas não exercem mais nenhuma atividade. Mas tem milhões de pessoas que aderiram ao MEI. E por que aderiram? Porque existe no Brasil e no mundo todo muitos milhões de trabalhadores que não têm aquela relação de trabalho que muita gente sonha, né? Quer ter um emprego fixo, com carteira assinada, as pessoas que lutam no dia a dia para buscar o seu ganha-pão. E a gente queria, na verdade, dar uma oportunidade para essas pessoas poderem pagar uma taxa pequena, porque são pessoas onde tem renda pequena, e ter acesso à Previdência Social e à formalização, ter um CNPJ. Ou seja, você, pela internet, você entra no site do MEI, você se credencia e seleciona qual é a sua atividade. Tem uma série de atividades que podem e outras que não podem. Então, você seleciona qual atividade você se encaixa e você já emite o seu CNPJ da hora, sem precisar aí de uma repartição pública. A partir daquele momento, você vai ter a obrigação de pagar mensalmente uma pequena taxa, mas você vai passar já até a cobertura. Então, eu acho o MEI uma coisa importante, considerada particularmente a realidade social do Brasil. Porque o Brasil é um país que existe muita gente excluída do mercado de trabalho informal. E outros que não querem se formalizar também, porque não gostam da relação formal, preferem viver outro tipo de situação de trabalho. Tem gente que luta muito por um emprego formal e tem gente que não se adapta legal em empregos formais, ter apenas um empregador, trabalhar sempre na mesma coisa. Bom, seja qual for a situação, o MEI é um avanço. Mas qual é o avanço maior? É quando você consegue juntar as pessoas que trabalham numa atividade parecida com a sua e formar uma cooperativa de trabalho. Por que isso é melhor? Porque isso permite potencializar a ação dessas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Trabalhadores que trabalham com sonorização de eventos, sejam shows ou congressos ou qualquer outra atividade onde precisa de som, comício político, enfim, tudo que é atividade de sonorização. Você tem desde o menos qualificado até o cara que entende tudo do assunto, que conhece os equipamentos, que opera, que já teve experiência com show, que sabe equalizar um som com qualidade. Ou seja, se você pegar essa turma toda e juntar numa cooperativa específica disso, ou geral de backstage, né, você pode criar a possibilidade, com regras bem definidas, por exemplo, prever que as pessoas terão férias remuneradas. Como que vão ter férias remuneradas? Bom, com a renda de todos, você estabelece períodos onde a pessoa não vai trabalhar e vai receber ou do todo ou uma parte daquilo que seria a sua renda média
a cada mês. Você pode estabelecer as regras para a proteção previdenciária, recolher previdência, não como no MEI, que é limitado, né? Mas igual um trabalhador formalizado. Você pode estabelecer regras, por exemplo, para captar novos trabalhos e como distribuir a oportunidade de trabalho para cada um. Então, essa é a vantagem que eu acho muito importante. Mas o que exige uma cooperativa? Primeiro, confiança. Se tiver desconfiança dos trabalhadores, você começa a envenenar a relação. Para haver confiança, precisa haver transparência. Ou seja, todos os dados sobre dinheiro, sobre como define quem vai ser o quê, têm que ser decididos coletivamente e comunicados de maneira muito clara para todos, para que ninguém se sinta enganado, ou ninguém tenha a tentação de enganar ninguém. Certo? E também a questão da legalidade, ou seja, manter uma sintonia completa com a lei para que nunca nenhuma autoridade tente descaracterizar a condição de cooperativa. Isso pode ser feito também como associação. Qual é a vantagem da cooperativa sobre a associação? É que a cooperativa goza de alguns benefícios tributários e você pode, a partir da experiência cooperativa, levar a entidade a novos processos de cooperação. Por exemplo, cooperativismo de crédito. Eu sou integrante de uma cooperativa de crédito, que é dos funcionários do Banco do Brasil. Não, mas peraí, o cara é funcionário de banco, para que ele precisa ter uma cooperativa de crédito? Por quê? Na cooperativa, tem taxas mais baratas para pegar empréstimo, e se você tiver um dinheiro para aplicar, mesmo que seja pouco, você tem uma renda maior do que um banco te oferece. E olha que nós somos bancários, a gente entende um pouco disso. Você pode ter cooperativismo habitacional. Por exemplo, você criar cooperação para que os trabalhadores possam coletivamente construir ou contratar a construção de casa própria. E várias outras experiências. Bom, tudo isso é muito trabalhoso. Não pense que é uma coisa fácil, não. É muito trabalhoso, mas vale a pena. Porque se cria a possibilidade, na Europa isso é muito disseminado, no Canadá, na Argentina, a possibilidade dos trabalhadores se enxergarem como colaboradores, não do capital, mas colaboradores entre si. A palavra colaborador é muito clara, né? Co vem de conjunto, de comunidade, e labor é trabalho. Então, quando a gente fala de colaborador, não é aquilo que as empresas capitalistas falam que é, não, fulano é meu colaborador, não. Fulano, se é teu empregado, ele é teu explorado, tá certo? Você vai explorar o trabalho dele para ter lucro. No caso de uma cooperativa ou de uma associação de trabalhadores, a colaboração é real. Para que exista, precisa ter, como eu falei, confiança, transparência e democracia. As pessoas precisam ter, cada um tem um voto. Ninguém é melhor do que ninguém. O presidente da cooperativa não é melhor do que um cooperado que não ocupa cargo nenhum na entidade. Isso é trabalhoso, como eu falei, mas é bom, dá bons resultados. Ótimo. Está ficando quente essa discussão. Eu acho, Bezoini, que essa diferença, né? Tipo, a cooperativa ela tem uma operação diferente, mas ela oferece, em contrapartida, eu acho que mais benefícios, ou, se não mais, mas ela oferece mais perspectivas de benefícios coletivos, né? Por exemplo, inclusive para a formação, você pode adquirir equipamentos, pode ter uma política de formação das pessoas a partir de equipamentos já comprados, adquiridos pela cooperativa. Ou seja, coletivamente, eu acho que todos sempre ganham. Realmente, o processo de organização precisa ser incentivado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos o exemplo que a Alê coloca da Cooperativa de Música de São Paulo, onde as mulheres lá têm auxílio maternidade, que é uma cooperativa, acho que já nesse molde, né? Uma cooperativa de trabalhadores. Agora tem aqui já um inscrito que é o Moisés.
Moisés? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Vocês estão conseguindo me ver? Tá dando para me ver? Tá dando para me ouvir? É que eu parei aqui, estacionei, porque o papo estava muito bom. Eu não podia deixar de primeiro agradecer em público a presença do Ricardo Berzonini aqui com a gente, né? Um privilégio ter a sua fala. E segundo, para comentar, na verdade, fazer uma provocação, que é a seguinte: nós somos trabalhadores muito humildes, a gente ganha o nosso dinheiro, o nosso pão é para pagar a nossa comida. E eu costumo dizer, eu estou tentando me formar em professor, que a gente vai à escola para comer, Ricardo. A gente vai para a escola ainda para comer, a gente tem necessidades muito básicas. E, às vezes, quando o empregador oferece um prato de comida numa mão e quer tirar todos os nossos direitos numa outra, a gente aceita, sem ter a dimensão da troca que a gente está fazendo. E aí, quando você trouxe para mim a fala falando do Uber, da uberização, na hora me veio essa troca que a gente faz por o prato de comida, a gente troca todos os nossos direitos, a educação dos nossos filhos, a nossa aposentadoria, os nossos direitos trabalhistas, a nossa saúde, o nosso dente. A gente troca tudo por o pão de cada dia. Mas eu acho e acredito que vocês estão trazendo aqui uma reflexão muito importante para mim e para os meus companheiros que estamos aqui, que é justamente como que a gente muda essa condição de explorado. Como que a gente muda? Se organizando, estando aqui nessa live, ouvindo você, ouvindo o Miguel, discutindo sobre o assunto, olhando na cara dos meus companheiros que estão aqui, me reconhecendo em cada um deles e entendendo que essa luta ela é junta, ela é em conjunto. E esse espaço que a gente está tendo agora, com esse projeto, é um espaço único que eu posso ouvir essas coisas, pensar sobre o meu trabalho, pensar sobre as minhas relações de trabalho e o que eu quero de melhor para elas. A minha provocação foi só no sentido de que a gente perceba quando a gente está entregando os nossos direitos por um pedaço de pão. E que às vezes é melhor a gente comer um pão, todo mundo junto, mas todo mundo, no final, ter todos os seus direitos garantidos. É um pouco isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Miguel. Está Obrigado incrível a mesmo esse você, bate-papo. Moisés. Obrigado pelo espaço. Ricardo, queria falar, antes de passar a palavra a você, Moisés é o nosso coordenador de formação, né? Ele é o responsável por esse espaço também aqui, né? De programar esse espaço. A programação formativa é coordenada pelo Moisés. Quero também anunciar a presença da Vera Verônica, que é a presidente da Acesso, né? Da entidade que executa esse projeto. A Vera Verônica é a primeira rapper mulher do DF, primeira MC do DF, né? E é uma grande companheira também nesse processo de formação de trabalhadores e tudo. E temos também aqui nessa sala a Lê Capone, que é a coordenadora geral do projeto, né? Você conheceu já numa reunião falando sobre backstage, inclusive. Então, nós temos um outro inscrito, e depois eu passo para você em bloco, Berzonini. Nós temos o Pedro Martins inscrito. Vamos lá, Pedro. Boa noite a todos, a todas. Fui convidado de última hora aqui, a Lê deu um puxão de orelha na gente, falando, e aí, não vai vir ninguém falar sobre o sindicato? E aí eu vim falar um pouco sobre o SATED DF, tá? Para quem não acompanha ou não conhece, o sindicato existe há 30 anos e existe um atrito entre a categoria e os sindicalistas que lá estão. Então, há muito tempo, tomar esse sindicato, inclusive em Brasília foi criado um segundo por uma necessidade de ter alguém atuando, mas não existia esse ato, que acho que é o exemplo mais bem sucedido da nossa categoria, gente. Tá. O som ficou ruim. Acho que travou. Travou o som.
Pedro, se você fechar sua imagem, talvez o som chegue melhor. Ficou mudo. Vamos lá, então, tocando. Quando ele voltar, ele... Vamos lá, Bezoini? Vamos? Não, acho que o que o Moisés falou é a Desculpa, realidade. Ah, voltou, acho que voltou, Pedro. Beleza, voltou. Vamos lá, Pedro. mil perdões. Eu estou aqui na casa da Imagina. sogra, crianças, então... Não, fica tranquilo. Está procurando espaço, Pedro. A ideia que eu vim tratar com vocês aqui hoje, assim, rapidinho, foi falar um pouquinho sobre como anda esse diálogo da categoria com os nossos representantes do SATED, que é muito tímida. Atualmente, a gente vai ter aí 20 pessoas, no máximo, que estão com seus direitos em dia e com algum nível de acompanhamento. E mesmo assim, essa nova gestão, que de nova não tem muita coisa, pois são pessoas que já estão lá há muito tempo, tá? Pelo menos desde 2014, e que eu acho que é antes também. Alguns estão lá desde o início. Então, não existe uma vontade política de mudar. E eu sinto, como artista, que desde o governo Temer... De novo, travou. Agora ficou mudo. Pode, Ale, manda ver. Se tiver mais alguma coisa para eu falar, a única coisa seria: estamos tentando juntar mais pessoas para ter um sindicato atuante. E essa é a força que a gente está tentando propor agora. Manda ver aí, Ale. Oi, querido, obrigada pela sua presença. Bezoini, só para... Mais uma vez, obrigada pela sua presença também. É uma grande honra ter você aqui com a gente. Para começar, o sindicato do DF, a gente até montou um grupo, né, Pedro, que é o Amatopa, do DF, do Pará, do Amazonas, do Tocantins, enfim. Diz que atende 1/3 da área do Brasil, mas, na verdade, não atende ninguém. A diretoria esteve na diretoria durante 30 anos. O Pedro é prova que muita gente já foi recebida lá até com arma na cara. É uma máfia, né? A gente sabe que nada contra, mas eles sindicalizaram, né? Enfim, as dançarinas noturnas, enfim, as quadrilhas, para ter voto. A gente, pelo Backstage, a gente lançou uma pesquisa no ano passado, na qual, entre os 500 e tantos profissionais do Backstage, menos de 15% têm o DRT. Eles aceitam dar o DRT para quem eles querem, rejeitam de quem eles querem, sabe? E nessa luta pelos direitos trabalhistas, né, a gente tem estado muito desassistido, porque muitas das categorias do Backstage não estão no Código Brasileiro de Ocupações, não estão nas ocupações do MEI, então a gente acaba refém, né? A gente sabe que a prática dos eventos é você chama uma pessoa, que vai chamar outra, que vai chamar outra, e é isso, uma pessoa vai, né, explorar o trabalho da outra, às vezes não, às vezes divide tudo igual, eu dou a nota, mas você paga aí 5%, 10% de imposto, para o meio que a gente... né? Então, queria pedir um pouco da sua orientação sobre como é esse caminho que o Backstage deve trilhar, sabe? E como que a gente pode fazer, né? Que tipo de apoio a gente pode ter enfim, tanto dos políticos, dos nossos parlamentares, enfim, quanto da CUT, outras centrais sindicais, uma CPI do SATED, não sei, sabe? Quais são as suas dicas para que a gente consiga desencalacrar esse caminho e começar a lutar pela nossa formalização? A gente sabe que não é só aqui, né? A questão da formalização é nacional também, mas qual seria esse caminho? Muito obrigada. Então é isso. A gente já tem... Eu não vi nenhum outro inscrito, de modo que eu passo, então, para o Bezoini
com essa provocação aí, que eu acho que tem duas questões, né? Uma questão mais política da organização dos trabalhadores e trabalhadoras e uma questão que eu acho que é da formalização nesse nível mais estrutural mesmo, né? Então é isso. Então, para começar pelo que o Moisés falou, que eu acho muito importante essa reflexão. Quer dizer, a gente, na verdade, quando tem toda essa tentativa de convencer as pessoas de que é melhor cada um cuidar de si, ao invés de cuidar coletivamente, quem faz isso, obviamente, são os grandes detentores dos meios de comunicação, que fazem apologia do Uber, da uberização, do iFood, mas, na verdade, as pessoas estão o tempo todo sofrendo com essa situação. Até o deputado Chico Vigilante costuma dizer que ele fica consternado ao saber, porque a gente sabe de várias histórias, né? Aquela molecada que fica de bicicleta entregando comida, muitas vezes não tem dinheiro para almoçar e engana a fome até de noite para poder comer alguma coisa. Estão sentindo o cheiro da comida que eles estão entregando. Se você para pensar o setor de espetáculos, de eventos, quem é o consumidor? Principalmente a classe média alta. Quem vai a show, quem participa dos eventos, é o pessoal bacana, né? De Brasília, ou de São Paulo, ou de qualquer outro lugar. E quem fica com o lucro principal, além de alguns artistas que são mais famosos, que já têm uma capacidade de mercado, são grandes organizadores dos eventos, que já têm uma tecnologia, desenvolveram uma tecnologia que vai desde a parte da contratação, da relação com os artistas, até a forma de viabilizar cada evento. Isso vale para artista, mas vale também para congresso. Eu já participei de vários congressos e eu sempre fiquei observando assim o pessoal que estava trabalhando ali para viabilizar, desde a segurança até o pessoal da eletricidade, iluminação, som, tantas maquiadores, enfim, tantas outras coisas. Qual é o desafio nosso? O sindicato tem um problema no Brasil que, como havia o imposto sindical, uma boa parte dos sindicatos vivia dessa receita e não precisava ter sócio, ou manipulava para só deixar associar o pessoal que ele conseguia controlar. Então, é óbvio, lutar para democratizar o sindicato é super importante, mas talvez leve muito tempo. E, como foi dito aí, até com risco, né? Porque eu tenho muito sindicalista que gosta de violência para manter o poder. Eu fui presidente de um sindicato que lá a gente nenhum dirigente fica mais do que 3 mandatos. Por quê? Porque a gente acha que só existe razão de ser do sindicato se houver renovação, arejamento, democracia, transparência. E até hoje, eu tenho o sindicato que eu presidi faz 100 anos, daqui a 2 anos. E a gente já teve lá tantos presidentes, homens e mulheres, que a gente, por exemplo, depois que eu saí, a atual diretoria, 90% eu nem conheço, porque renovou tudo. Eu deixei a presidência do sindicato há 23 anos atrás. Bom, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: para a formalização, a melhor forma de nós termos a proteção dos direitos é associação, não tem jeito. Porque se você pensar em outra forma de trabalho individual, ele requer sempre que você esteja trabalhando o tempo todo. E como Moisés disse, em muitas das atividades, a pessoa ganha só para pagar as contas, ou mal ganha para pagar as contas. Ou seja, nós precisamos ter uma forma de organização que proteja. Foi dito aqui a cooperativa, acho que de artistas, né, de São Paulo, que tem o auxílio maternidade, a licença maternidade. Como é que você vai pagar uma mulher para ficar 4 meses, 6 meses cuidando do filho recém-nascido? Só se todos pagarem.
A Previdência Social paga. Então, se todo mundo de uma cooperativa recolher para a Previdência, na forma de trabalhador cooperativado, a pessoa vai ter todos os direitos. Se ficar doente, se sofrer acidente e se tiver um filho. E depois de 35 anos de contribuição, vai se aposentar. Ou se tiver um acidente que torna inválido, que ninguém quer, mas pode acontecer, também vai ter uma aposentadoria por invalidez. Então, esse é o esforço. E, como eu disse, a dificuldade é que, às vezes, falta confiança. Por exemplo, vocês falaram uma coisa importante. Nesse tipo de atividade, tem alguém que fica sabendo de um trabalho e convida outros. Se você transforma isso no mercado organizado, esse grande produtor de eventos, se ele quiser realizar o evento com profissionais que ele confia, ele vai ter que chamar a cooperativa. E a cooperativa vai definir, a partir de critérios democráticos, quem vai trabalhar naquele evento. Ou seja, vai trabalhar e vai receber e vai contribuir para um fundo coletivo que garante que as pessoas não sejam exploradas. Você passa a ter poder, inclusive, não de fixar, porque fixar é difícil, mas de negociar o preço. Evitar que haja superexploração. E permitir, em algumas situações, em que haja distribuição de sobras, porque a cooperativa pode dar lucro, entre aspas, que na lei das cooperativas não chama lucro, chama sobras. Então, chegou no final do ano, fechou o balanço, tem lá não sei quantos mil reais de sobras, a Assembleia vai decidir a distribuição para todos os cooperados. Pode ser proporcional ao que cada um trabalhou, ou pode ser igual para todo mundo. É uma decisão democrática da Assembleia da Cooperativa. Então, são experiências, como eu disse, que dão trabalho. Exige dedicação e confiança. Mas, se for bem realizado, dá um bom resultado para todos. A outra alternativa, como eu falei, é o MEI. Muita gente... É uma alternativa, mas é uma alternativa melhor do que não ter, mas é precária, tem limitações. Então, se conseguirmos evoluir para uma forma associativa de trabalho, eu acho que é um ganho extraordinário. E vocês podem ter apoio não só dos parlamentares que têm consciência social, mas também da organização das cooperativas do DF. Porque um dos princípios do cooperativismo é que as cooperativas devem incentivar a expansão do cooperativismo. Então, a cooperativa não fecha em si mesma. Ela está sempre buscando uma parte, inclusive, da receita, vai para um fundo para a educação cooperativa, para que as pessoas tenham consciência de que estão participando de uma atividade que exige solidariedade e capacitação para gerir bem a cooperativa. Isso é que é fundamental. Está fechado o seu som. Obrigado, Berzoini. Bom, Pedro fez ainda aqui, ainda sobre esse tema da organização desses trabalhadores, que é o seguinte: existe um processo que é histórico, né, de desinformação sobre a atividade sindical que atingiu frontalmente, né, várias instituições, tirando o imposto sindical, enfim. E isso é uma campanha orquestrada já há muitos anos, né, para enfraquecer os sindicatos e precarizar, quer dizer, dar mais espaço para o capital precarizar a força de trabalho, né, de todos. Então, existe, o Pedro coloca isso, né, que existe um processo ainda de desinformação, de desconfiança em relação ao sindicato. E eu tinha falado sobre isso, eu queria rapidamente falar sobre isso para passar a bola, que é o seguinte: a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Backstage não inviabiliza o processo de sindicalização deles. Pelo contrário, eu acho que até fortalece uma entrada mais organizada também no sindicato. O sindicato dos
servidores públicos do Distrito Federal, por exemplo, ele rege todos os servidores públicos contratados do DF. Mas a Secretaria de Cultura, os servidores de lá, eles têm uma associação deles, que são as questões específicas deles, né? Então, assim, a associação não é uma alternativa contra o sindicato. Ele, inclusive, eu acho que é uma alternativa de organização muito específica que pode alavancar um processo organizado no sindicato. Então, é isso. É porque surgiu essa questão do Pedro, e eu acho que realmente ainda existe um processo de desconhecimento que a gente precisa trabalhar, né? Explorar mais, para deixar mais nítida a função do sindicato. Por quê? Porque a propaganda é muito pesada contra, né, a organização sindical. E só quem perde com isso são os trabalhadores e as trabalhadoras, como a gente está vendo, né? Então, vamos à próxima. Mais nenhum inscrito ou inscrita. É isso? Deixa eu comentar um pouquinho, Miguel, só essa questão do sindicato, Massa. rapidamente, que é o seguinte. O problema do preconceito contra os sindicatos, além da ofensiva dos patrões que gostam de desarticular a atividade sindical, é que tem muito sindicato picareta. Exatamente. Então, se você pegar, por exemplo, eu vivi várias experiências como ministro do Trabalho de denúncias de trabalhadores que o sindicato não atendia, ou que o sindicato, quando começava uma organização numa empresa, o sindicato funcionava como verdadeiro agente do patrão, denunciando para os patrões que tinha gente se organizando. Teve até um caso que aconteceu comigo, quando eu era diretor do sindicato e não era presidente ainda, eu acompanhando uma atividade dos metalúrgicos de São Paulo, o pessoal fez uma greve numa fábrica grande, que é uma fábrica de tratores lá de São Paulo, e foi uma greve que o sindicato não organizou, os trabalhadores se organizaram por si só. E o empregador chamou o sindicato, falou: está tendo uma greve, eu quero negociar. O sindicalista que chegou lá, que eu não vou falar o nome, que não é o objetivo dessa reunião, ele disse para o empregador: tá bom, eu topo tal e tal acordo, mas você tem que demitir esses caras que organizaram a greve aí, que eles são oposição. Ou seja, uma atitude totalmente de traição àqueles trabalhadores que se organizaram por conta própria. Então, esse preconceito ele não é infundado, porque tem muito sindicato ruim mesmo. Então, quando o sindicato é ruim e a gente não consegue ganhar a eleição, a associação é uma alternativa para preencher uma parte da atividade coletiva que o sindicato não dá conta. Não dá conta porque não quer, porque não consegue. Então, de fato, você tem razão. O sindicato, a associação não está contra o sindicato, ainda que o sindicato seja ruim. Ela é uma outra forma de organização de um setor. Exatamente. É isso. Aí eu queria passar agora para o Pedro, que ele ainda queria deixar mais nítido o que ele queria dizer. Vamos lá, Pedro? 2 minutinhos aí para você. Eu vou sem vídeo para ver se trava menos, tá, pessoal? Melhor. Bom, o que eu trouxe aí na fala, na escrita, é o seguinte: além desse ranço, e eu entendo as pessoas acharem que confundirem associação sindical com o valor para retirar, para pegar aquela declaração de aptidão para poder tirar o seu registro profissional, né, emitida pelo sindicato. Isso foi uma confusão criada proposital durante muitos anos. As pessoas pagavam para ter uma avaliação do seu portfólio para poder ir no Ministério, na Secretaria de Trabalho para tirar o seu registro profissional e achavam que estavam sindicalizadas. E pagavam aquele imposto de contribuição sindical, que era obrigatório para todo mundo, e achavam que estavam associadas a um sindicato. E o próprio SATED não fez a menor questão de explicar que eram 3 coisas diferentes. Então, eu vi uma dificuldade muito grande no pessoal da Backstage, dentro do grupo de comunicação do WhatsApp, no sentido de não entender qual é a função de um sindicato, de quais são as atribuições e, principalmente, qual é a missão e os valores de um sindicato.
Então, eu acredito que, em primeiro lugar, o legal da associação é criar a consciência de classe, que é uma coisa que o movimento Backstage já está começando. Mas a informalização também vem por uma necessidade da categoria, uma vez que vocês estão, inclusive, falando que várias profissões ali dentro não têm registro na Delegacia Regional de Trabalho. São autônomos que vão fazer trabalhos que nem existiam ou que estão começando agora, né? Técnico de LED é uma coisa muito nova no Brasil. Operador de 3D, rigger, são coisas muito novas no nosso país. E por isso também existe uma necessidade de não se formalizar, porque essas profissões não existem. As pessoas não sabem nem qual é a atribuição dessa profissão, os limites dela. E, de novo, vocês também colocaram um tema que eu acho super importante. É impossível falar para as pessoas em contribuir, em ajudar coletivamente, uma vez que elas estão correndo todos os dias atrás do próprio pão. É muito difícil entender que alguém vai ter que parar de correr atrás do próprio pão para cuidar de todo mundo. Que essa seria uma função de um advogado sindical, a função de um gestor sindical, de um diretor sindical. Como nós não temos essa expertise e não sabemos o que eles fazem, a gente só vê gente querendo mamar na teta do governo e na teta dos outros, né? E mal sabemos que não tem mais dinheiro de governo, que não tem mais dinheiro do Estado. Então era isso, acho que é aproveitar o momento e falar sobre criação de consciência de classe antes de qualquer outra coisa. Obrigado pelo espaço, valeu a atenção. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que a palavra-chave aí é a consciência de classe mesmo, que eu acho que esse espaço está trazendo, né? A necessidade de organização do backstage surgiu de um processo de muita dificuldade, Berzoini. Foi no momento da pandemia onde muitos ficaram e muitas ficaram na indigência, ficaram desassistidos completamente. Então, a organização, para fazer frente a isso, rapidamente trouxe a necessidade de uma organização institucional, né? Conseguir recursos para aplicar, para fazer projetos, para dar visibilidade, né? Esse é o processo que o LabFaz está tentando alavancar nesse movimento. Te devolvo a palavra aí para a gente indo para o encerramento. Então, é isso mesmo. Na verdade, quando se fala em consciência de classe, vem junto a palavra solidariedade. Ou seja, eu quero resolver o meu problema, mas não é o meu, é o nosso. Ou seja, é criar uma forma, inclusive, que eu possa equilibrar a relação com esses que têm a tecnologia da contratação. E, objetivamente, gente, porque tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Tem gente que ganha dinheiro grande com isso. E tem o dinheiro que sobra para quem viabiliza o processo. E quem viabiliza são os trabalhadores. Se não tiver quem monte e desmonte o palco e os equipamentos, não tem show. Não tem congresso, não tem nada, não tem comício. Agora, se as pessoas, e eu entendo perfeitamente, as pessoas quando estão correndo atrás da renda que vai pagar a conta de luz da semana que vem, é óbvio, ou da semana passada, às vezes, é óbvio que você está fragilizado e você corre porque você tem que cuidar de uma questão para a sobrevivência. E ninguém pode dizer que isso é falta de consciência de classe. Isso é a vida real. A vida real é dura, tá certo? Mas se você consegue juntar um conjunto de pessoas e consegue viabilizar algumas atividades coletivas e consegue apoio dos parlamentares que têm compromisso com os trabalhadores, você começa a dar passos na direção que talvez leve um tempo maior do que a gente gostaria, mas chegar lá onde você vai ficar menos dependente daquele trabalho eventual. O surgimento de sindicatos e cooperativas no mundo ele é da mesma época, né? Praticamente. E muitos são sindicalistas e cooperativistas. Por quê? Porque há a necessidade de se juntar para se defender da exploração da Revolução Industrial, seja no preço pago pelas mercadorias, seja no preço recebido pelo seu trabalho. Então, eu acho que isso daí é a semente que pode nos levar adiante. Como eu disse, não podemos nunca vender a ilusão de que isso é fácil, mas que é uma coisa que pode ser construída com muito trabalho. A vantagem é que existe poucas mais pessoas boas
para apoiar esse movimento. E eu me coloco à disposição. Eu estou hoje no gabinete do Chico Vigilante. O gabinete do Chico Vigilante pode também apoiar, no que for possível, essa luta. E outros, né? Arlete Sampaio, o Fábio Félix, o Leandro Grais e outros que podem nos ajudar nessa batalha, com as suas limitações, mas com muita vontade de fazer real aquilo que é a minha vida toda, os meus últimos 40 anos de atividade, são difundir o princípio da solidariedade e da consciência de classe. Obrigado, Berzoini. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria agradecer novamente a Acesso, a entidade que executa esse projeto com fomento da Secretaria de Turismo. Queria lembrar também, Berzoini, aqui, esse projeto já é graças a esse movimento institucional para os parlamentares. Chico Vigilante nos recebeu, foi quem primeiro nos recebeu na Câmara Legislativa. Eu estava esse junto. Projeto, estava lá no dia. Nós, para esse projeto, já contamos com o apoio da Arlete Sampaio, da Júlia Luci, do Fábio Félix e do Cláudio Abrantes. Mas essa é uma primeira fase do projeto que se encerra em dezembro, e ano que vem a gente já tem uma caminhada, então a gente vai lhe procurar com certeza. Queria agradecer a você por tudo que você trouxe aqui, eu acho que essa pulsação da organização dos trabalhadores, da solidariedade, da confiança, é que constrói movimentos coletivos duradouros, né? Isso não tem a ver com uma luta contra o sindicato, como você bem falou, embora a gente não concorde com ele, mas é uma forma que eu acho que pode fortalecer um campo para uma retomada lá no sindicato. Então, quero lhe agradecer novamente, agradecer a todos a participação e a contribuição de todos. Um grande abraço e obrigado. Abraço, obrigado a todos e a todas.